Jesus é a luz do mundo. Ele é o portador da água viva, é aquele que sacia a nossa sede. Ele é também a luz do mundo, que nos ilumina. Outrora éramos trevas, agora somos luz no Senhor. E no domingo que vem, nós leremos e meditaremos o Evangelho da ressurreição de Lázaro. Jesus é a ressurreição e a vida. O batismo é uma ressurreição. Nós, já batizados, já crismados, nós que já participamos da Eucaristia, nós escutamos esses evangelhos, assim como os catecúmenos, eles para compreenderem o que vai acontecer com eles, e nós para compreendermos o que aconteceu conosco, e assim compreendendo o significado do batismo na nossa vida, nós podemos vivê-lo de modo mais autêntico, nós podemos vivê-lo com mais convicção. Também este é o quarto domingo, o domingo letare, o domingo da alegria. Letare, em latim, significa alegra-te, como nós cantamos no canto de entrada desta missa: alegra-te, Jerusalém, porque o teu Deus está no meio de ti, alegra-te. E por isso é que neste domingo o roxo é substituído pelo rosa. É o quarto domingo, assim como no terceiro domingo do Advento. O Advento tem 4 domingos, a Quaresma tem 5 domingos. Então no terceiro domingo do Advento e no quarto domingo da Quaresma, o roxo é substituído pelo rosa, o domingo da alegria, porque é o penúltimo domingo. Nós nos aproximamos da celebração da Páscoa. No caso do Advento, nós nos aproximamos da celebração do Natal. E por isso, neste dia, o roxo é substituído pelo rosa. Nós nos alegramos porque isto significa que nós já passamos da metade da Quaresma. Parece que foi ontem que a Quaresma começou, que era quarta-feira de cinzas, mas nós já passamos da metade desse tempo. Então nós já estamos mais perto da Páscoa do que da quarta-feira de cinzas, do início da Quaresma. Nós passamos da metade do tempo do itinerário quaresmal. Então é o domingo letário, o domingo da alegria. E o que este Evangelho da cura do cego de nascença nos ensina? Claro que a Igreja faz uma leitura espiritual, alegórica desse acontecimento, desse sinal de Jesus. Porque veja, São João narra, o Evangelho de São João é dividido em 2 partes. Nós temos o livro dos sinais e depois o livro da paixão, em que São João, a partir do capítulo 13, relata a última ceia, a morte de Jesus, a sua ressurreição. Mas os 12 primeiros capítulos são os sinais de Jesus. E um desses sinais é o da cura do cego de nascença. Por que São João chama os milagres de Jesus de sinais? E ele não conta, como os outros evangelistas, inúmeros milagres. Ele escolhe, ele seleciona alguns muito marcantes. Um deles é esse da cura do cego de nascença. E nós temos aqui uma espécie de parábola. Esse acontecimento tem um significado espiritual para nós.
a cura do cego de nascença. Significa que nós somos cegos de nascença. Por quê? Porque nós nascemos com uma deficiência espiritual chamada pecado original. E porque nós nascemos com essa deficiência espiritual, nós somos cegos. Nós somos cegos. Mas essa deficiência foi curada por Jesus quando nós fomos batizados, porque nós fomos iluminados. O cego é alguém cujos olhos são incapazes de enxergar. Portanto, mesmo que haja luz, na prática ele vive na escuridão. Então, nós que nascemos cegos para Deus, cegos para as realidades espirituais, no batismo nós somos iluminados com a luz da fé em Jesus. E daí nós passamos a enxergar as coisas claramente, como elas são. Mas pode acontecer que, mesmo batizados, mesmo iluminados, nós escolhamos viver nas trevas, nós escolhemos viver na escuridão, ou seja, no pecado, que é o que São Paulo diz na segunda leitura de hoje: desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada, antes desmascarais. Outrora erais trevas, agora sois luz do Senhor. Vivei como filhos da luz, como filhos do dia. Ou seja, procedamos honestamente, sejamos transparentes, que a nossa vida seja na luz, sejamos testemunhas da luz, filhos da luz. Mas se nós fomos iluminados por Cristo, mas vivemos no pecado, então nós continuamos vivendo na escuridão. É como se crescesse uma espécie de catarata sobre o nosso coração, e nós já não pudéssemos enxergar a luz de Deus. Procedamos como filhos da luz, como pessoas que foram iluminadas. Não voltemos para a escuridão. São João, no começo do seu evangelho, diz: a luz brilhou nas trevas. Quem crê em mim, diz Jesus, terá a luz da vida. Mas as trevas preferem, odeiam, aliás, as trevas odeiam a luz, porque a luz denuncia as suas obras más. Nós vivemos em tempos de confusão, em que as pessoas já não conseguem enxergar com clareza as coisas, em tempos de confusão, em que falta bom senso, em que falta lucidez. As pessoas estão perdendo contato com a realidade, vivendo num mundo de fantasia. Elas já não sabem mais discernir o que é bom do que é mal, já não sabem discernir o que é verdadeiro do que é falso, e às vezes até mesmo dentro da igreja há confusão. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que o reino de Deus não vai acontecer mediante um progresso, um triunfo histórico da igreja, no qual vai acontecendo um progresso ascendente. A igreja vai pregando o evangelho e as pessoas vão se convertendo, e cada vez a igreja vai crescendo mais, até que todo mundo se converta e então virá o reino de Deus. Não. O catecismo diz que a igreja passará por uma provação final.
será a Páscoa definitiva da igreja, na qual ela vai acompanhar o seu divino fundador. A igreja também passará por um processo de morte e ressurreição. É a apostasia final. O que é a apostasia? Quando uma pessoa se afasta da fé. Quando uma pessoa que antes acreditava, que antes era católico, abandona a fé, renega a fé. E a igreja ensina que vai haver uma grande apostasia, que vai haver uma grande confusão, que as pessoas vão abandonar a fé em massa. E então, em meio ao caos, virá o socorro de Deus, e Ele vai triunfar, Ele vai vencer, Ele vai intervir. Isso é o que diz o discurso escatológico de Jesus nos Evangelhos, é o que diz o livro do Apocalipse, é o que diz, como eu mencionei, o Catecismo da Igreja, e Nossa Senhora em muitas de suas aparições, como por exemplo, em La Salette, Nossa Senhora fala de uma grande apostasia, de um abandono em massa da verdadeira fé, de que as pessoas, a não ser por uma especial graça de Deus, ficarão cegas para a verdade, para as realidades da fé. Inclusive, ela diz, dentro da igreja, entre os sacerdotes, os bispos, os religiosos, muita gente vai apostatar, vai abandonar a fé. E nós temos que estar preparados para esses acontecimentos, porque, afinal de contas, nós não sabemos quando será a vinda de Cristo. Nós estamos no fim dos tempos, desde que Ele subiu aos céus. Nós estamos nos últimos tempos? Sim, há 2000 anos. E estes últimos tempos vão durar ainda quanto tempo? Não sabemos. Mas estas coisas vão acontecer, e se nós não estamos no fim dos tempos, perto do fim, é alguma coisa bem parecida com isso. É um treinamento. E para que a luz que se acendeu em nós, a fé, não se apague, nós temos que contar com a graça de Deus e ser perseverantes. Também durante a Quaresma, na primeira leitura, nós estamos escutando alguns acontecimentos importantes, marcantes na história da salvação. Porque nós sabemos que a história da salvação é a história das alianças que Deus fez com a humanidade. Então, no primeiro domingo, nós escutamos, na primeira leitura, um relato do livro do Gênesis, que é o relato da queda, a criação do homem e da mulher e a queda. Eles caíram no pecado, eles romperam a aliança que Deus tinha feito com eles, desobedeceram, pecaram. No segundo domingo, nós escutamos na primeira leitura a vocação de Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. Em ti serão abençoadas todas as famílias das nações. Deus escolheu Abraão para formar um povo, o seu povo eleito, o seu povo escolhido. No domingo passado, livro do Êxodo, o povo conduzido por Moisés lá no deserto se revolta contra Deus, murmura, blasfema contra Deus, porque Deus ali fez outra aliança, a aliança do Sinai. E hoje, na primeira leitura, nós temos a escolha de Davi. Então, essas leituras elas vêm numa ordem cronológica.
E assim nós vamos acompanhando acontecimentos importantes da história da salvação. E Davi foi escolhido por Deus para ser o rei. E aqui começa a esperança messiânica de Israel. Aqui o povo começa a esperar o Messias, que virá da descendência de Davi. Ele manda o profeta Samuel ir à casa de Jessé, e Jessé apresenta o seu filho mais velho, o primogênito, Eliabe. Mas Deus não escolheu Eliabe, e Jessé traz os seus filhos, que eram guerreiros, todos eles eram musculosos, faziam academia, todos eles eram muito fortes, soldados e tal, e todos eles são rejeitados por Deus. Então, por último, o profeta manda chamar Davi, que era o mais novo, o mais franzino, e é isso que Deus escolhe. A iniciativa é de Deus, e ele unge Davi para ser rei. Também nós fomos escolhidos por Deus para pertencermos ao seu povo santo. Também nós fomos ungidos no nosso batismo, na nossa crisma. Fomos ungidos. A graça de Deus foi abundantemente derramada sobre nós. Nós estamos impregnados da graça de Deus. Mas nós temos que aprender a viver como escolhidos. Nós temos que aprender a viver como pessoas que são amadas por Deus, escolhidas por Deus, iluminadas por Deus, porque apesar de tudo isso, muitas vezes pode ser que nós vivamos não como pessoas que foram escolhidas, não como pessoas que são amadas, não como pessoas que foram ungidas. Como Jesus nos ensina lá no Sermão da Montanha, ninguém acende uma lâmpada para escondê-la debaixo de uma vasilha. E se nós vivemos no pecado, nós estamos encobrindo, escondendo debaixo da escuridão a luz que Ele acendeu no nosso coração no dia do nosso batismo. Então, despojemo-nos das obras mortas do pecado e revistamo-nos das armas da luz. É o que a palavra de Deus nos convida hoje na segunda leitura. São Paulo: abandonem as obras das trevas, revistam-se da luz de Deus, vivam como filhos de Deus, lembrem-se da dignidade de filhos de Deus e parem de viver na miséria do pecado, na escuridão do pecado. Sejamos lúcidos, estejamos atentos àquilo que é essencial. Só se vê bem com o coração. Então vejamos com o coração, com os olhos da fé, aquilo que é essencial. Vivamos para Deus, voltados para Deus, e assim nós não vamos tropeçar, assim nós não vamos perder a fé, nós vamos conservá-la até o fim, perseverantes. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa